Quero ouvir mais de vocês. Falar com Deus, que privilégio. Abrir a alma ao Criador. Sentir que os céus estão abertos. E ouvir a voz do Salvador. Grande é o nosso Deus. Grande é o nosso Deus. E as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites. Em seu perdão encontro paz. Boa noite, amados. Paz e graça. Mais uma terça-feira que nós estamos aqui com você para compartilhar desse grande amor de Deus. Eu quero, nessa noite, estar convidando você para falar com Deus, para poder ter essa conversa, para poder ter esse bate-papo. E realmente, quando a gente vai falar com Deus, não é um monólogo, mas é um diálogo. Você fala e depois você para ouvir a voz de Deus. Eu quero orar com você, pedindo que o Espírito Santo de Deus possa estar trabalhando na tua vida, no teu coração, possa estar quebrantando, para que a palavra que vai ser aqui ministrada possa atingir o mais profundo do teu íntimo. Vamos orar? Senhor nosso Deus e amado Pai, é com alegria e com imensa gratidão que nós nos colocamos na tua presença nesta noite, para dizer, Pai, obrigado, Senhor. Obrigado pelo que tu és na nossa vida. Obrigado porque reconhecemos que tu és o nosso Senhor, o nosso Salvador, que a tua soberania e a tua sabedoria estão sobre cada um de nós. Nesta noite, Senhor, nós somos gratos a ti, porque entendemos, Senhor, que estamos sendo protegidos pelas tuas mãos. Estamos vivendo sobre a tua presença em todo o tempo. Que esta palavra que vai ser ministrada possa falar a cada um de nós. Que possamos estar com nossos ouvidos atentos para ouvir a tua voz. Fala conosco, Pai. É o desejo do meu coração, pois eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Como é bom estar aqui com você. Quero mandar o meu tradicional abraço da live, né? Para minhas netinhas, para a Sarinha e para a Laurinha. E abraçando as minhas netas, eu quero abraçar você também. Se sinta abraçado pelo Espírito Santo de Deus. Que Ele possa tocar no teu coração, te fortalecer nessa noite. Que você seja abençoado grandiosamente através da palavra do nosso Deus. Boa noite, que a graça e a paz de Jesus seja com todos. Boa noite para Beth, em Curitiba, Anitta,
lá em Xanxerê, o Gustavo e a Sônia lá em Campos Novos. Boa noite para Marli lá em Videira, para Dona Inês lá em Tubarão, para o seu Aires aqui no Taquaral, para Dona Sueli e o seu Sadia ali na Iracema, né? E para todos os que já estão se conectando com nós aqui. Hoje o nosso texto fala um pouquinho sobre oração, né? Em tempo de guerra, nós não podemos parar de adorar, nós não podemos parar de orar e clamar ao Senhor. Então, o nosso texto se encontra lá no livro de Isaías 1, do 18 ao 20, e diz assim: O Senhor diz, venham, pois, e vamos discutir a questão. Ainda que os pecados de vocês sejam como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, eles se tornarão como a lã. Se estiverem dispostos e me ouvirem, vocês comerão o melhor desta terra. Mas se recusarem e forem rebeldes, vocês serão devorados pela espada, porque a boca do Senhor o disse. Deus quer conversar conosco. Deus criou o ser humano para se relacionar com ele. E para conversar com Deus, algumas coisas é preciso, né? Primeiramente, nós precisamos abrir o nosso coração para Deus, né? O diálogo ele é iniciado para Deus com uma conversa simples, né? Contando as nossas razões. E quantas razões nós temos nesse tempo para orar, para conversar com Deus? Quantas pessoas estão sofrendo devido a essas fortes chuvas dos últimos dias, né? Nós precisamos orar, nós precisamos agir, nós precisamos ajudar aqueles desabrigados, aquelas pessoas que estão enfrentando um tempo de dificuldade, pessoas que perderam seus entes queridos. Então, nossa oração deve começar assim mesmo, colocando isso para o Senhor Jesus. Deus, o que está acontecendo com esse mundo? Vemos a guerra tão triste lá em Israel, tantas pessoas morrendo, sofrendo. Devemos orar por aquele povo também. Mas se andarmos na luz, como Ele é luz e como Ele está em nós, nós temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então nós precisamos orar ao Senhor, pedindo perdão pelas nossas falhas, pelos nossos erros. O assunto principal sempre da nossa conversa com o Senhor Jesus é nos derramarmos na presença do Senhor. É colocarmos para Deus aquilo que nós estamos sentindo no nosso coração. E eu creio que nesta noite todos sentem a dor daqueles que estão desabrigados por causa da chuva. Então coloque isso para Deus. A dor daquelas crianças que foram sequestradas, que foram estupradas lá pelo Hamas, lá em Israel. Nós temos que sentir a dor dessas pessoas, porque a partir do momento que nós não sentimos mais a dor do outro, que nós não nos sensibilizamos mais com a dor do outro. Eu falo que nesse tempo de chuva, sim, graças a Deus, nós moramos aqui em Papanduva, num lugar alto, mas muitas pessoas que moram nas partes baixas da cidade foram atingidas pela enchente. E tu, o que estás fazendo? Então, a nossa oração, nós precisamos conversar com Deus, colocando essas coisas e nos sensibilizando com isso, abrir realmente o nosso coração para o Senhor Jesus, dizer, Deus, nós estamos tristes com isso, por que está acontecendo tanta tragédia nesse mundo? Abrir o coração, ele vai muito além, né, do que você falar. Abrir o coração também significa você parar para ouvir Deus. O versículo 19, do qual nós lemos, né? A palavra de Deus, ela é bem clara, ela diz, se a gente estiver disposto a ouvir Deus, nós comeremos o melhor da terra. Quantas vezes a gente só reclama, só lamenta, e não aproveita a saborear tudo aquilo que Deus tem nos proporcionado. Vivemos um tempo difícil? Vivemos sim. Mas nós sabemos que Deus, Ele ainda continua no controle. E Ele jamais vai perder o controle. Mas muitas vezes nós não paramos para ouvir. Como queremos saborear o melhor se a gente não para ouvir? Tudo bem, a conversa, a oração, realmente abrir o coração é colocar todo o nosso lamento, todo o nosso pranto, toda a nossa angústia
na presença de Deus. A palavra de Deus fala para conversar, para falar. Mas quando a gente para de falar e tem um tempo para ouvir o que Deus quer falar para a gente consegue receber a palavra. Jó, ele colocou toda a sua lamentação perante Deus, tudo aquilo que ele estava passando, todas as dificuldades, tudo que ele havia perdido. Jó perdeu família, Jó perdeu os bens, Jó estava cometido por várias doenças. Ele colocou tudo para Deus. Tanto que ele chegou um momento que ele falou para Deus, olha, nu eu vim a esse mundo e não vou voltar. Eu não vou levar nada. Mas a partir do momento que ele para ouvir a resposta de Deus, ele começa a entender que Deus tem algo preparado para cada um de nós. Deus tem algo especial para trabalhar na nossa vida e através da nossa vida. Mas nós temos que parar para ouvir. Nós temos que parar para entender o que Deus quer fazer. O porquê de tudo isso que está acontecendo. Qual é a razão de todos esses acontecimentos no dia a dia? Deus pode usar muitas formas para falar com a gente. Talvez esses acontecimentos que estão surgindo hoje é uma forma de Deus estar falando para nós. De Ele dizer para a gente estar sensível para ouvir a sua voz. Que a gente tem que estar pronto para entender o que Ele quer falar com a gente. Quando nós paramos para ouvir Deus, nós estamos dizendo, é importante. Senhor, Tu está no controle da minha vida. Quando a gente vai conversar com alguém, quando só você quer falar, e você não para ouvir a outra pessoa, como é estranho. E com Deus é assim. Nós temos que abrir o nosso coração. Nós temos que lançar sobre Ele todo o nosso fardo, toda a nossa ansiedade. A Bíblia diz que Ele tem cuidado de nós e ela pede para que a gente alivie a nossa ansiedade com Deus. E muitas vezes a forma de aliviar a ansiedade é você falando, é você desabafando. Mas como que eu posso falar para Deus? Será que Ele ouve? Ouve. A palavra de Deus diz que Deus não é surdo, que não pode nos ouvir, nem tem seus braços atrofiados, que não pode estender a mão para nós. Mas nós precisamos entender que Deus vai prover na nossa vida e através da nossa vida. Ele faz isso. E talvez você não sinta, porque a resposta de Deus pode vir como uma brisa, algo suave. É como aquele vento que passa e você apenas sentiu o arrepio. Você não viu o vento. E a resposta de Deus, ela pode vir da forma que Deus bem entender para nos abençoar. Boa noite para Tati, para o Thales, que também estão ligados conosco. Boa noite para o Jairo, para a Maiara. Boa noite para a Dona Ida. Sejam todos bem-vindos, né? Continuando falando em oração, nós precisamos derramar o nosso coração, precisamos ouvir ao Senhor, mas nós precisamos também vigiar. Precisamos vigiar para não desprezar o Espírito Santo. Isso fala lá em Efésios 4:30, que fala que Deus ele fala conosco o tempo inteiro. Vai falar que o Espírito Santo ele se move dentro de nós até com gemidos inexprimíveis. Muitas vezes nós não sabemos como orar, muitas vezes o nosso coração está tão triste que não sabe o que falar. Então chore na presença do Senhor, coloque realmente na presença do Senhor o teu tempo, a tua oração, a tua vida, porque é necessário muita atenção para perceber a voz de Deus. E Deus, Ele fala conosco de uma maneira que você vai entender que é Ele que está dizendo para você. Você vai ler através da palavra de Deus, você vai ouvir através de canções, você vai ouvir através de pregações, através de meditação. Mas no momento que você está sozinho com Deus, né? É interessante que lá na oração do Pai Nosso, Jesus diz assim, entra no teu quarto, fica lá sozinho, ore ao teu Pai, o teu Pai que Ele vem em secreto, Ele vai ouvir a tua oração. Às vezes passamos por momentos que parece assim que nós não conseguimos orar, mas nesses momentos o Senhor está lá com você, sentadinho do teu lado. Muitas vezes
o Senhor nos carrega no colo quando nós não temos mais força para orar. Aí você tem que pedir para o Espírito Santo orar por ti. Aí você coloca o Espírito Santo em ação na tua vida e você pede: Espírito Santo, ore por mim, realmente leve para Deus aquilo que está angustiando o meu coração, aquilo que está fazendo com que eu não esteja em paz. Lembrando que estar em paz em tempo de guerra é poder sentir algo diferente dentro da gente. Em momentos de lutas, nós conseguimos sentir a paz de Jesus nas nossas vidas. Passando por qualquer dificuldade, você ouvindo a voz do Senhor, você sente algo de diferente na tua vida. Esse algo diferente é realmente a presença de Deus na nossa vida. O falar com Deus, o ouvir a voz de Deus, o conversar com Deus através da oração é algo para todos. Não é algo para pessoas especiais. O conversar com Deus é o acesso que ele pagou um preço muito alto lá na cruz. A palavra de Deus diz que aquele véu que separava, não separa mais. Hoje você tem livre-arbítrio, você pode falar com Deus, que a Margarete acabou de falar. Entra no teu quarto, fecha a tua porta e conversa com Deus. Tenha intimidade com Ele, se relacione com Ele. É importante que você entenda a grandiosidade de você ouvir a voz de Deus. E o melhor é você poder falar com Ele. E essa liberdade você tem em todo tempo. Esse falar com Deus vai fazer com que você possa descarregar sobre Ele tudo aquilo que está te incomodando, tudo aquilo que está te atrapalhando, ou tudo aquilo que você está buscando. Você coloca através da oração na presença de Deus. Esse falar vai fazer com que você se sinta leve, porque quando nós falamos, nós queremos ouvir a resposta. E a resposta, como a Margarete falou, vai ser através de um cântico, através da leitura da Bíblia, através de uma pessoa que vem e vai falar aquilo que Deus está querendo colocar no teu coração. É como aquela brisa suave que vem e faz com que você sinta. Você talvez não vê, mas você vai sentir. E essa presença de Deus é um relacionamento, é uma intimidade do dia após dia. É você buscar em todo o tempo. Quanto mais busca, quanto você mais fala com Deus, mais é restaurada a tua comunhão com Ele. Esse restaurar a comunhão é realmente você entender que você não está falando sozinho. Você não está falando sozinho, porque existe um Deus visível, um Deus que está em todo o tempo pronto para te abençoar. Ele te ouve em secreto, ele te vê em secreto. Mesmo que você não o veja, mas ele te vê. E a palavra de Deus diz que existe uma promessa de Deus de estar com a gente todos os dias, até o fim dos tempos. Se é a promessa de Deus, nós cremos, nós confiamos que aquele que promete, ele é capaz de fazer infinitamente mais. É através da oração, é através desse relacionamento, dessa comunhão, que nós vamos sentir paz. Vamos continuar buscando, vamos continuar clamando, vamos continuar intercedendo, clamando pelas pessoas que estão desabrigadas, pelas pessoas que estão passando por essa calamidade. Muitas pessoas aqui no sul sofrendo com enchentes e pessoas lá no norte sofrendo com a falta d'água. No mesmo país, no mesmo Brasil, o clima é totalmente diferente. Vamos continuar clamando, porque Deus proverá na vida de cada um de nós. Boa noite para o seu Alcindo, para a Dona Maria lá em Videira, sejam bem-vindos também, né? Oração, momento de conversar com Deus. Muitas pessoas acham assim, mas como eu vou orar, como eu vou falar? E muitas pessoas pensam assim, mas a minha oração não chega até o trono de Deus, a minha oração não chega até Deus, porque muitas vezes nós não achamos que somos justos para fazermos uma oração para uma pessoa que está doente. Muitas vezes nós achamos que Deus não vai ouvir, ou que por nós estarmos em falta com Deus, por nós estarmos fazendo algo errado nas nossas vidas, Deus não ouve as nossas orações. Mas, querido, eu digo para vocês com toda certeza,
como fala a palavra de Deus, que Deus ouve. Lá no livro de Apocalipse 11, lá no livro de Apocalipse 8, não 11, 8, o versículo 3 e 4, quando João está lá naquela ilha de Patmos e é tomado por Jesus, e ele vai até o céu, e lá nas visões de João no Apocalipse, depois ele relata aquilo que ele vê. E quando ele fala sobre a abertura do 7º selo, lá no capítulo 8, versículo 3 e 4, ele diz assim: e veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso, para o pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E a fumaça do incenso subiu com a oração dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. Amém. E a fumaça do incenso subiu com as orações de todos os santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. As nossas orações já estão lá no incensário de Deus. Gente, isso é muito lindo. Eu sempre me emociono quando eu leio esse versículo, porque eu sei que a minha oração já está lá. João já viu a minha oração, aquela oração que eu vou fazer nesta noite, aquela oração que tu vai fazer, que às vezes você pensa assim, não, mas eu oro e não acontece. Não, acontece sim, porque a tua oração, a palavra está dizendo que a tua oração está lá no incensário de Deus, e o anjo as leva para cima diante de Deus. Gente, isso é lindo, isso é maravilhoso, isso é algo assim que não tem como nós discernir esse amor tão grande do Senhor, essa graça sobre nossas vidas, de saber que aquilo que tu coloca em oração aqui na terra, João já viu lá no céu. A tua oração feita aqui na terra, João, quando foi arrebatado aos céus e viu lá no Apocalipse, nas visões dele, ele viu a tua oração. E aquele anjo, ele pegava a tua oração e ele levava diante de Deus. Deus estava lá com as nossas orações, como ele está aqui. É um Deus vivo. Nosso Deus não está morto. Ele morreu, mas ele ressuscitou e ele está aos céus, diante do trono de Deus, intercedendo por nós. Então, creia na tua oração, creia no poder da tua conversa com o Senhor Jesus. Nós vamos orar nesse momento, nós vamos colocar cada vida nas mãos do Senhor, vamos colocar essas pessoas que estão sofrendo com as enchentes, vamos colocar aquelas pessoas que estão sofrendo pela seca, vamos colocar aquelas pessoas que estão sofrendo pelas guerras, vamos agradecer ao Senhor Jesus por tudo aquilo que nós temos, vamos agradecer e louvar esse Deus tão grande que ouve as nossas orações. Hoje tem alguns pedidos especiais por pessoas, né? Vamos orar pela Josiane, também vamos orar pelo Márcio, o Márcio aqui da nossa igreja. Novamente, ele teve mais uma ameaça de infarto, ele está no hospital, fez cirurgia ontem, mas continua no hospital, graças a Deus, já está melhor. Vamos continuar orando pela Vânia. Vamos orar por todas as pessoas que estão doentes, precisando da nossa oração. Mas principalmente, vamos louvar esse Deus que nos dá o privilégio de falar com Ele. Logo nós que somos falhos, somos pecadores, nós que não temos nada, nós que não somos nada, mas o Senhor é tudo e Ele ouve as nossas orações. Amém. E é um privilégio falar com Deus, abrir nossa alma para o Senhor, colocar para Deus tudo aquilo que nós estamos sentindo. Vamos orar, queridos. Querido Deus, neste tempo, Senhor, de meditação na Tua Palavra, nós queremos dizer que nós não somos nada, que nós somos totalmente dependentes de Ti, Deus. Colocamos cada vida que está aqui nesta noite no Teu altar, Jesus. Pai, como é lindo saber que aquele anjo pega as nossas orações daquele incensário e leva até Ti, Senhor amado. Somente um Deus tão grande, um Deus tão poderoso
Um Deus tão maravilhoso pode todas essas coisas, Senhor. E nós colocamos tudo aquilo que falamos aqui em oração nesta noite nas tuas mãos, Deus. Sabendo, Senhor, que tu estás aqui diante de nós. Pai, colocamos cada vida que pôde estar aqui conosco nas tuas mãos, Senhor. Também pedimos por aqueles que vão assistir mais tarde essa live, Deus querido. Que tu seja com cada um, Senhor Deus. Que mesmo nós sendo falhos, nós sendo pecadores, tu nos ama. E que a tua graça, Senhor, possa invadir cada coração nessa noite. E que a tua misericórdia, que se renova todas as manhãs em nossas vidas, Deus, possa transformar vidas, possa restaurar vidas, possa curar vidas, Senhor amado. Ó Jesus, como eu te amo, Deus. Como eu sou privilegiada, Senhor, de poder conversar contigo, poder falar contigo, Senhor Deus, e principalmente contar do teu grande amor. Amém. Muito obrigado, Jesus, por tudo aquilo que tu és, por tudo aquilo que tu já fez e por tudo aquilo que tu fará ainda na minha vida e através da minha vida, Senhor Deus. Abençoa, Pai querido, cada um nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Bem, que Deus abençoe você e a tua casa e continue clamando, continue colocando tudo na presença de Deus. Mas lembre, pare para ouvir a resposta do Senhor. Deus abençoe a todos.